Aí, Vojvoda, a gente está aqui ao mesmo tempo que assistindo tentando apurar. Renato está dando uma olhada aqui. Renato Paiva, seu xará é o nome da vez. Jorge Nicola já está colocando o Renato Paiva como substituto de Vojvoda. Ou pelo menos é o alvo, né? É o alvo, porque lembra que a gente falou ontem aqui sobre as cifras altas e tudo mais. Fortaleza tentou o Ramon Dias, inclusive quase convence mas que ele não fosse pro Olímpia. E o Renato Paiva, que vem do Botafogo, né? Disputou o Mundial, é o nome aí que também está no radar do Fortaleza e é um treinador que é visto como uma boa opção para o momento, que vem de uma grande experiência no Mundial, fez talvez a maior retranca contra o PSG e conseguiu ali travar a equipe francesa, né? A única ali que conseguiu fazer essa frente, o Chelsea também acabou vencendo, enfim. Mas o Renato Paiva é um desses nomes aí que está sendo falado e um dos possíveis que o Fortaleza conversa para trazer para substituir o Juan Pablo Vojvoda. Já falou-se no Zubeldia, já falou-se no Ramon Dias. O Renato Paiva é o nome que a gente tem ouvido e conversado também sobre esse assunto. Você gosta, Caio? José, ser bem sincero, não é dos meus preferidos. Eu também acho que não. Acho que o Fortaleza deve estar pensando na ideia de estrutura defensiva, de estancar uma defesa que está sofrendo gol de todo jeito, de toda forma, contra qualquer adversário. E aí, talvez esse histórico do Renato Paiva nesse aspecto possa chamar. É bom lembrar que, na minha visão, o grande trabalho do Renato Paiva na América do Sul ainda é o Independente Del Valle. Porque no Bahia, o time quase rebaixado, o Rogério Ceni assume e teve dificuldade, salva porque o Fortaleza de Vojvoda ganha do Santos na Vila Belmiro. Exato. Muita calma nessa hora. E no Botafogo, ele teve problemas que não são culpa dele, porque o Botafogo resolveu entender que a temporada começava em maio, é um negócio meio bizarro para quem tinha sido campeão brasileiro e da Libertadores no ano anterior, e fez jogos de adaptação. Ele jogou se adaptando ao contexto de enfrentar Atlético de Madrid e PSG. Acho que, por exemplo, a postura contra o Palmeiras já foi bem covarde do que defensiva. Não contra o PSG era o que dava para fazer. Agora, se a ideia é trazer um cara com respaldo, com um tamanho, alguém que tem uma autoridade, moral entre os jogadores, é um cara que estava treinando o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores no Mundial de Clubes, não estamos falando de um sujeito qualquer. Mas da forma de jogo, a forma de futebol que o Renato Paiva faz, para mim, só faz sentido se o Fortaleza ter detectado. Preciso de alguém que conserte meu sistema defensivo e a bola da vez seria ele. Bom, eu confesso assim que olhando para o Renato Paiva e a dificuldade que o Botafogo tem, a dificuldade que o Fortaleza está tendo na hora de contratar, o Botafogo contratou um cara que nunca foi técnico, né? O Ancelotti, né? O Ancelotti, o filho do Carlos. A primeira experiência dele. Primeira experiência dele enquanto técnico. E olha que a gente está falando do atual campeão brasileiro e da Libertadores, né? Um time que tem muito investimento e tal. Quando o Botafogo, que abre um leque de opções para olhar para o futebol sul-americano. Um leque mundial, Mundial, né? Exatamente. Para a Europa. Com aporte financeiro. Com aporte financeiro. E quando o Renato Paiva tinha a vitrine de disputar o Mundial. Né? Mas assim, você tem essa abertura de leque, você tem dificuldades. Imagina o Fortaleza. Sim. O Fortaleza deve ter uma dificuldade, está tendo uma dificuldade enorme de tentar acertar um nome, que esse nome que se encaixe no orçamento do clube. Isso. E que não seja um nome qualquer, porque não tem mais chance de errar. Se o Fortaleza errar agora na escolha do nome do técnico, vai ser algo muito parecido com o que aconteceu quando o Rogério Ceni pede para sair, ele erra na escolha do Zé Ricardo, tem uma ruptura, inclusive, de estilo de jogo. E no final das contas as coisas se encaixaram que o Rogério Ceni voltou. Exato. O Rogério Ceni voltou. Enfim, eu concordo com o Caio, assim, acho que o Renato, se a gente fosse olhar isolado do contexto geral, o nome do Renato Paiva não seria talvez meu ideal. Mas você falando isso me faz pensar mesmo nessa situação. O Fortaleza não é aquele Fortaleza que estava em quarto lugar, que se o Vojvoda saísse, né, seria uma grande vitrine para um treinador. Pegava, Renato. Hoje o Fortaleza é visto talvez como um time que tem um potencial rebaixamento pela frente, um elenco mais velho, que talvez seja mais difícil de chegar e trazer ali uma resolução mais rápida. E aqui é só um pensamento, uma conjectura diante do contexto. Então, assim, nesse sentido, o nome do Renato Paiva, que vem de um trabalho no Botafogo, um time que brigou pelo título e que disputou o Mundial de Clubes, por exemplo, não seria daqueles assim de... Eu sinceramente, entre o Renato Paiva e o Carpini, que foi falado, eu prefiro o Renato Paiva. Talvez de todos os que foi falado aí, os que foram falados, talvez só o Ramon Dias, pela ideia dele ser ali o bombeiro que chega e apaga o incêndio, me agradasse mais. Nem porque eu gosto muito do Ramon Dias, mas pelo estilo.
de todos, talvez o Renato Paiva acaba sendo o que faz talvez mais sentido dentro dessa realidade. Acho o Renato Paiva, inclusive, um nome melhor do que Zubeldia. Ramon Dias eu preferia o Ramon. Eu acho que tem respaldo, tem a moral, tem resultados recentes, embora os contextos, por exemplo, o Corinthians despejou dinheiro na janela ano passado, coisa que o Fortaleza não tem a menor condição de fazer. Tem isso, esse parêntese também. Mas eu acho também o Renato um nome que me agrada mais do que o Zubeldia.